Olá, observadores, bem-vindos a mais um episódio do Observa Aí, o podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Head de Marketing e Redes aqui do Observatório. Sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Eu sou o Pedro, Head de Mobilidade Segura do Observatório. E hoje nós estamos aqui com a presença do vereador de Natal, Robson Carvalho. Tudo bem, Robson? Tudo ótimo, tudo muito bem. Então, eu quero aqui agradecer, primeiro, por estar aqui com vocês, para que a gente possa bater esse papo, um bate-papo construtivo, né? Falando aí do Maio Amarelo, ações de conscientização e prevenção a acidentes de trânsitos e, consequentemente, dessa premiação na categoria Sociedade Civil, onde a gente fez uma campanha Eu Freio para os Animais, que vem dando muito certo e espero que seja um case aí a nível nacional, para que a gente possa estar conscientizando, educando e salvando aí milhares de vidas, tanto dos animais, assim como também dos seres humanos. Eu ia fazer o abre aqui, mas o Robson já fez. Já abriu com todo, eu ia dizer exatamente isso, o motivo dele estar presente aqui com a gente hoje. Mas é muito bacana recebê-lo aqui, veio diretamente de Natal, levantou cedo, né? Meu voo sai 3h30. 3h30, cheguei em São Paulo 7 e estou aqui, mas com muito prazer e muito orgulho, e muito obrigado pela premiação, né? Eu soube aí que foram 2.900 pessoas aí, projetos, na verdade, concorrendo para 30 prêmios, e estar entre esses 30 é uma felicidade enorme, me honra muito e me orgulha muito de poder estar representando minha cidade, meu estado e as nossas bandeiras, a qual a gente acredita, trabalha e luta. E foi muito legal, vereador, porque qual que é a função do Destaques? É justamente destacar algumas ações pela sua abrangência ou pela sua inovação, né, do ponto de vista de ações de trânsito e tal, e é por isso que a banca examinadora, né, os conselhos escolheram a ação que foi desenvolvida por você lá na cidade de Natal para poder ser reconhecida, até para servir como inspiração para outras ações. Então, quero aproveitar que você não pode estar lá com a gente aquele dia em São Paulo. Infelizmente, né? Infelizmente. Fazendo aqui, então, a entrega oficial aqui para o vereador Robson, direto lá de Natal, veio aqui receber o prêmio. Valeu, obrigado. Vai para Natal, vai para o Rio Grande do Norte, para a causa animal, para a vida, né? E que, como eu falei, volto a repetir, que esse projeto possa servir de exemplo para que seja case a nível nacional e outros municípios, outros estados possam implantar. Muito obrigado. Fala um pouquinho aqui para a gente estava, quando fala bacana, vereador, fala bonito, né? Político e tal, a gente sempre imagina aí um senhorzão, né, barba branca. Eu já estou meio que enquadrando nessa de senhorzão com barba branca, mas cabeça branca, né? Os cabeça branca, exatamente. Mas, Pedro, eu gostei que o Paulo falou para ele assim, você é novo, né? Ele falou 32, eu me senti bem também. Nem vou falar a minha aqui, para vocês não ficarem de sacanagem. Mas fala um pouquinho, como é que... Eu fiquei sabendo aí que é o seu segundo mandato, já 32 anos de idade, segundo mandato como vereador. O que te levou para a vida pública, para a política? Eu tenho certeza, a vocação, a missão, eu sempre participei de Grêmio Estudantil, DCE, na época de faculdade, na época de colégio, sempre tive esse espírito de coletividade e fui candidato a vereador em 2016 com apenas 25 anos, muitos acreditavam, por causa da pouca idade, da falta de estrutura, né? Não tinha um nome de peso, tradicionalismo, apesar do meu avô já ter sido deputado federal, estadual e prefeito de um município por 3 vezes, mas quando ele faleceu muito precocemente, com 59 anos de idade, e eu tinha 3 anos, então eu não tá no sangue, né? Tá no sangue, mas eu não tive essa capilaridade, esse apoio político. Então, consegui com muito esforço, muita determinação, força de vontade, junto aos amigos, né? As instituições, eu abraço muito as instituições do terceiro setor, sou padrinho de instituição em Natal chamada Casa do Menor Trabalhador, que qualifica jovens e insere no mercado de trabalho. Já são muito me orgulho isso também, já são mais de 10 mil jovens trabalhando de carteira assinada. Então, eu tive antes de entrar na política, meu maior obstáculo foi convencer meus pais que realmente era aquilo que eu queria para minha vida. E consegui convencê-los, né? Fui para a rua mostrando, não prometendo que eu não poderia cumprir, mostrando a função do legislativo, do executivo, qual realmente é a função de um, qual realmente é a função de outro, sem fazer aquela política condicionada,
por promessa de cargo, promessa de emprego, e sim por propostas, por propósito. E graças a Deus deu muito certo. Em 2016 fui eleito vereador mais jovem de Natal, com 25 anos, com 2.565 votos. Voto para cá, convencer 2.500 pessoas a votar em você é um trabalho, trabalho. coisa. Olha, só quem nunca participou, só quem nunca pediu um voto, não tem ideia, né, da dificuldade que é a gente conseguir uma votação como essa, né, numa cidade como Natal. E a atuação, né, sua atuação social, né, enfim, você trabalha em alguns projetos relacionados à proteção animal. Isso. Eu sei que temos aqui também um faixa preta em judô. Isso, exatamente. Deixa eu fazer amizade, deixa eu fazer amizade. Fica longe, tem que ficar perto. Pô, essa eu não sabia, Paulo. E todo um trabalho aí de incentivo ao esporte e tal. E também na área de trânsito, né? Então, a ação, eu acho que se a gente pudesse juntar um pouquinho de cada área de atuação sua, acho que se reflete muito na ação que foi feita no Maio Amarelo, né? A proteção aos animais, toda a parte de respeito à vida. Eu sei que o judô tem toda uma tradição, uma disciplina, né? E as ações relacionadas a trânsito, né? Eu sei que também tem um projeto de lei, uma lei hoje vigente na cidade de Natal, que oficializou o Maio Amarelo na cidade. Isso, que oficializou o Maio Amarelo como mês de prevenção e combate a acidentes de trânsito, né? Mas que é alusivo, mas que haja uma conscientização, uma educação, né? Tanto nas escolas como nas comunidades, para que não seja apenas no maio, mas que seja de janeiro a janeiro, né? É importante demais. Eu já perdi amigos vítima de acidente de trânsito. Meu próprio avô foi vitimado de um acidente de trânsito. Então, assim, isso estimula a gente uma das nossas prerrogativas, competências, fazer projetos de leis e projetos que realmente têm impacto na vida da pessoa, da sociedade, de um segmento. Então, eu prezo muito que nossos projetos, além de serem aprovados, sancionados, sejam regulamentados, porque se não houver uma regulamentação, ele não vai ser executível. E a gente precisa fazer com que as leis sejam executadas. No Brasil é um país que existem muitas leis, mas infelizmente poucas delas são executadas, são execuíveis. Então eu faço o trabalho desde a aprovação até a regulamentação, que é importante para a gente ver no dia a dia, mudar a realidade das pessoas. E essa lei que instituiu o Maio Amarelo em Natal, como é que ela, desde quando ela está vigente, como é que ela funciona? E agora você me pegou, eu acho que foi no meu primeiro mandato, acho que foi eleito em 2016, eu acho que essa lei é de 2018. Né? Legal. Então nós, na época, fazemos sessões solenes, homenageando as pessoas que têm uma contribuição na vida do cidadão, né, em relação ao trânsito. Então, tem todas essas, além dessas sessões solenes, campanhas também educativas nas ruas, como foi feita a campanha Eu Freio para os Animais, né, que chamou muita atenção, né, as pessoas aderiram muito. Eu fiz mais de 2.000 adesivos, não deu para nada, voaram. Hoje, praticamente todos os dias nas ruas de Natal, eu vejo um carro adesivado, e isso me enche de felicidade, né? Porque é uma questão cultural. As pessoas vão vendo e acabam absorvendo essa ideia, né? E tanto respeitam os animais, consequentemente, a sociedade e as pessoas. E a gente aqui tem uma característica no nosso podcast, que é deixar as pessoas em saia justa. Então eu já te deixei em cena, nunca mas vou deixar agora o Pedro em saia justa. Vou fazer uma pergunta para ele. Não é muito saia justa, só vou puxar um desabafo ali do Pedro, que eu tenho certeza. Temos estatísticas sobre atropelamentos de animais, Pedro? Temos, mas digamos, elas não são 100% confiáveis. É difícil fazer análise com base nelas. Mas não são nem milhares, são milhões, né? Exato. Porque, assim, eu sempre uso de exemplo a Polícia Rodoviária Federal, PRF, que tem a melhor base do Brasil de acidentes, só em rodovias federais. Eles têm uma categoria de sinistros que são colisões com os animais, só que para uma ocorrência dessa virar um boletim de ocorrência, muitas vezes o veículo sofreu um dano maior, ou teve aquela ocorrência ali, interrompeu o fluxo da pista. Mas o que acontece muitas vezes é que acontece atropelamento do animal, e não é aberto nenhum protocolo. Não é aberto nenhum protocolo, a pessoa segue em frente com sua viagem, etc. E às vezes nem para. Então acaba não virando uma ocorrência, entendeu? E esse é um assunto tão importante. Eu, quando fui gestor de trânsito aqui na cidade de São José dos Campos, a gente precisou desenvolver um trabalho de recolha de animais de grande porte. Porque muita gente não sabe, eu até podia ter usado isso como curiosidade. Né? Com a boiadeira, né? Exatamente, com a minha boiadeira.
porque é uma responsabilidade do órgão gestor de trânsito dos municípios, né, e dos rodoviários também, cada um no âmbito aí das suas competências e circunscrições, né, é o termo utilizado aí para retratar a jurisdição, teoricamente, mas é responsabilidade do órgão de trânsito fazer essa recolha de animais nas vias públicas, vivos ou mortos. Né? Então a gente tem um trabalho aqui em São José, primeiro de recolha de carcaças, né, depois que acontece uma ocorrência e tal, o animal não fica lá, enfim, tem todo um trabalho que é executado pela Urban, que é a urbanizadora municipal, mas tem o trabalho de recolha de animais. E é um trabalho que a gente demorou bastante para estruturar, porque você tinha algumas questões, alguns problemas no meio desse processo. O que a gente fez enquanto departamento de trânsito? A gente estruturou a equipe, estabeleceu um veículo apropriado, então a gente tinha um caminhão boiadeiro, na verdade depois isso foi transformado numa carreta para poder levar esses equinos e bovinos, né? O Rodrigo está me falando aqui. Não, Pedro mesmo. Você está me interrompendo. Uma curiosidade, já fugindo do assunto aqui, qual é a população de São José? Aqui a gente está beirando 800 mil habitantes. 800 mil, quase não é Natal. Natal tem pouco mais ou pouco menos de 1 milhão de habitantes. E o que acontece aqui? A gente tem São José dos Campos tem mais de 60% do território como área rural. Né? E a gente tem ainda bastante incidência aqui de verde e tal, então acaba aparecendo animal solto na via. Então tem todo um trabalho técnico que precisa ser feito. Porque lá atrás, quando a gente começou esse trabalho, a gente não tinha experiência, não tinha prática, e a gente teve aí agentes de trânsito afastados tentando colocar um animal desse, de grande porte, um cavalo, um equino, dentro da carretinha e se machucou seriamente. Então o que a gente fez? A gente fez um trabalho de preparação da equipe para poder ter o treinamento. Aqui a gente tem um distrito rural que é chamado São Francisco Xavier. Eu lembro que eles passaram 2 dias lá nas fazendas, aprendendo a laçar e tal, tudo isso. Então a gente tinha uma questão a ser resolvida, que era a recolha. E depois a destinação. Isso também sempre foi um problema. Em geral, muita gente abandona animal na via. Enfim, você tem algum curral apropriado aqui para a destinação? Fez algum convênio com a propriedade rural? Foi isso que foi feito. Num primeiro momento, a gente levava tudo para o Centro de Controle de Zoonoses, que tem uma área lá e tal, e isso passou a ser um problema para a cidade, porque os animais entravam lá e a gente não conseguia dar destinação para esses animais. Eles até entravam em processo de leilão, mas geralmente são animais que já foram, entre aspas, ou até tirando as aspas, usados como objeto, né? Descartados. Descartados. Infelizmente. Às vezes até numa condição de saúde, né? Subnutrido, né? Então, e tinha um problema muito sério também, porque quando um animal era apreendido, você conseguia um laudo social e você conseguia retirar esse animal sem nenhuma multa, sem nenhuma... Voltava para a origem do dono. Voltava para a origem. E o que começou a acontecer? As pessoas começaram a abandonar o animal na rua. A gente ia lá, Departamento de Trânsito, Secretaria de Saúde, com centros zoonoses, levava esse animal para dentro, tratava, vacinava, e o cara ia lá e retirava sem nenhum tipo de penalidade. Então começou a virar um procedimento dessa turma, falou, vou soltar na rua que a prefeitura trata e me devolve ele bom. A síndrome da impunidade e outra, ainda o animal subnutrido, quando retorna à mão do dono, né, novamente, né, desse tutor, aí tá aí, desse proprietário, o animal com as vacinas em dia e já nutrido, né? Então é um ciclo vicioso. Como é que isso foi resolvido? Aí foram feitos convênios com as propriedades rurais aqui do entorno da região, que já tem esse processo de utilização desses animais, de manuseio, enfim, e aí agora acho que o negócio está bem redondo. Então hoje, se você vê um animal solto aqui em São José dos Campos, pode ligar lá no telefone de atendimento, 90, enfim, é tudo integrado aqui, e aí a gente já tem um procedimento. Então quem iniciou esse trabalho foi você como secretário? Na verdade foi eu. Eu já tenho uma historinha meio longuinha aqui na cidade, foi quando eu estava como chefe de operações aqui da prefeitura. Parabéns. Obrigado. E só fazendo um adendo, hoje nós já temos aqui em São José também a feira de adoção de animais de grande porte. Bacana. Então isso eu não sabia. Lá em Natal a gente tem de animais de pequeno e médio porte, de pet, né? De cachorro, de gato, mas de grande porte não. Até porque aqui, como o Paulo falou, aqui são mais distritos rurais, né? Lá é mais urbanizado. Mas a gente tem uma situação bem delicada, que é a questão das carroças, que tanto causam acidentes, como também a questão dos maus-tratos a animais, e grande parte desses animais são tratados como objetos e depois são descartados. Hoje a gente tem um curral, né, que já está obsoleto, porque um curral é para ser numa área rural, afastada da área urbana,
e hoje ele se encontra dentro da área urbana de Natal. Então a gente vem fazendo esse trabalho junto ao executivo para que seja feito convênio, como foi feito aqui, com propriedades rurais e tenha toda esse desequilíbrio sanado aí. A gente teve uma época aqui, Robson, que a gente, inclusive, iniciou um processo de emplacamento de carroças e chipagem desses animais. Só que foi numa época que estava tendo uma transição muito grande para motocicleta e tal, então é um projeto que ele acabou caindo em desuso, porque a gente não tem mais a incidência que a gente tinha há coisa de 10, 15 anos atrás de veículos de tração animal, de carroças na cidade. Mas a gente chegou a fazer um processo, ela pelo setor de transportes da prefeitura, e aí todo carroceiro, né, ele passava por um processo de registro. Isso. Não é bem um emplacamento, mas ele tinha lá uma numeração de registro, chipagem do animal. Para identificar o dono. E colocação de elementos refletivos na carroça, porque isso é importante. Né? Acidente, noite. Então tinha um trabalho educativo de colocar refletivo nessa carroça. Já lá em Natal a gente tem uma lei de 2018, né? Essa lei é um projeto que foi um projeto de autoria do Executivo, que foi aprovado pela Câmara, só que ainda não foi regulamentado. Chegamos no processo de regulamentação. E eu venho lutando, cobrando e fiscalizando como Legislativo, nossa competência, para que seja executado, para que a Secretaria de Trabalho e Assistência Social faça o levantamento desses carroceiros, né? Porque é uma questão de maus tratos, é uma questão também social. Infelizmente, é uma questão cultural que passa de avô para pai, de pai para neto, né? Não é uma profissão, acho que é uma sobrevivência, e aí está na fase de cadastramento, né? Dos carroceiros, para que eles possam ser qualificados, busquem uma nova profissão. E eu fui a Brasília buscar recurso, emenda, né? Porque enquanto não houver o Pacto Federativo, a maior parte do bolo tributário fica na União, pouco nos estados e menos ainda no município. Então a gente tem que recorrer a Brasília, e eu já vi projetos semelhante a Alagoas, a Maceió, a bicicleta adaptada, uma bicicleta elétrica, para que possa haver a permuta. Então é um processo que é a médio e a longo prazo, não é a curto prazo, é algo burocrático, é algo que precisa de orçamento, precisa de recursos, e a gente está trabalhando para que essa realidade, aos poucos, venha mudando e implantando lá em Natal. E a gente passou, né, aqui a gente não sentiu tanto isso, mas lá para meados de 2010, por aí, onde a gente teve um grande boom da frota de motocicletas no Brasil, a gente percebeu, e tem alguns trabalhos que apontam isso, né, algumas publicações que apontam isso. Houve uma transição, principalmente norte e nordeste, das pessoas que usavam o jumento como meio de transporte, como meio de trabalho, e migraram para a motocicleta. Então, eu não vou me lembrar agora, eu vi isso num congresso, mas foi feita uma relação estatística sobre o aumento no número de ocorrências com motocicletas, vítimas relacionadas à motocicleta, e o aumento também no número de atropelamentos de animais, principalmente nessas regiões. Então, traça-se um paralelo entre a questão dessa transição do modal animal para o veículo automotor, né? A gente sofreu muito isso, e esse resultado, né? Esse problema que foi criado em algumas cidades, algumas regiões, dessa quantidade de animais abandonados. Quando a gente fala sobre segurança no trânsito, como é que a Câmara tem atuado, a Câmara de Natal tem atuado nesse assunto? Porque a gente tem muitas ações que são do Executivo, né, a Prefeitura executando, né? Natal é uma capital, então deve ter bastante interferência com as relações estaduais, mas e a Câmara Municipal, como é que ela tem se posicionado hoje? Tem uma comissão que olha só para trânsito? Como é que vocês trabalham isso lá? Lá, tanto nós temos a Comissão de Transporte, né? Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, que é uma comissão da Câmara Municipal de Natal, que já é para fiscalizar, cobrar e sugerir ao Executivo melhorias na mobilidade urbana, para a questão de trânsito, desafogar o trânsito e mais segurança no trânsito, como também a gente tem um conselho. O conselho sociedade civil faz parte, a Câmara tem assento, várias secretarias da Prefeitura têm assento, e eu faço parte, a Câmara tem o assento titular e o suplente, eu sou titular. E lá a gente discute políticas públicas relacionadas à mobilidade urbana, à segurança. Então tem tanto o conselho como também a comissão, né? Um grande gargalo, aqui a gente não está falando de segurança de trânsito,
mas é de qualidade de transporte público da nossa cidade, é que hoje Natal funciona sem regramento. Não foi feita a licitação de transportes públicos. Então são transportes, infelizmente, sucateados, superlotados, redução de linha, redução de frota, né? E uma tarifa muito alta. E a gente vem lutando, a Câmara já autorizou para que haja licitação e cobrando constantemente da Secretaria para que haja licitação. O prefeito executivo se comprometeu e também a secretária até final do ano fazer esse chamamento para uma licitação, porque só assim a gente vai ter um transporte público de qualidade, né, digno do salariado que depende daquele transporte público, e hoje, infelizmente, o transporte público é sucateado, né? O ônibus mais novo é de 2009, né? Recife foi feita a licitação, João Pessoa foi feita a licitação. Então, Natal pega, desculpa a expressão, o linguajar popular, a rebaba dessas duas capitais. Então, é uma luta muito grande nossa, eu sempre fico batendo na tecla que é necessário a licitação dos transportes públicos. Posso? Não, aproveitando o gancho, só convidar a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Teremos na segunda-feira um webinar sobre renovação, um estudo feito pelo Observatório em parceria com a cooperação técnica com a Federal do Paraná, que é a nossa instituição parceira aqui do Observatório, um estudo, né, Pedro, sobre a renovação de frota brasileira. Bacana. Então, mas é o foco mais em transporte leve, mas fica aqui o convite. É legal. E assim, sem contrato, né, e a questão de ausência de contrato de concessão é um problema muito grande para a sociedade, para a população. Você não tem regra estabelecida. Então, como é que você vai cobrar a qualidade do serviço sendo que não tem punição? Enfim, então é um desafio. Eu me debati muito aqui enquanto secretário com os editais e a gente iniciou um processo. Você tem uma ideia do tamanho da complexidade que é? A senhor já tem os contratos de concessão em andamento, né? São concessões aí que estão já para 14 anos, já estão no final. E a gente está desde 2017, cidade, tentando fazer o processo de licitação da nova concessão. Pegou uma pandemia no meio, que aí ajudou a atrapalhar. Tudo, né? E realmente é um desafio muito grande. Mas eu acho que essa Natal, assim como todas as outras, a gente está vivendo um outro momento. Isso. Existe uma legislação que está para sair do forno. A gente recebeu aqui, alguns dias atrás, o secretário nacional de mobilidade, que está cuidando do novo marco regulatório do transporte público. Então, acho que agora, para setembro, a gente tem uma previsão de encaminhamento desse projeto para a Câmara dos Deputados, né, lá para o Congresso Nacional. Acho que tem um caminho aí, mas realmente é um assunto... Então, já me manda para a gente estudar e, por simetria, Brasília, estados, municípios, para a gente ver o que a gente pode melhorar na vida do cidadão, né, brasileiro. Eu também trabalho muito, eu sou desportista, e o que eu sentia falta no meu primeiro mandato era ciclovias e ciclofaixas na cidade natal. Então, fui o autor de vários requerimentos, ofícios e, acima de tudo, emendas também, que são recursos para a implantação de ciclofaixas, e agora Natal está tendo essa cultura de implantação de ciclovias, né? Então, só falar um pouco das ações mesmo que foram feitas. Acho que o Robson ele traz um pouco do conceito aqui do Observatório relacionado à conscientização, e sempre traz, né, que as ações elas não devem ser feitas só no maio, mas o ano todo. Isso. Você estava trazendo isso para nós, né, que você faz isso em Natal. Eu queria saber na prática, o que é feito lá, ainda é relacionado mais aos animais, ou tem alguma outra frente aí de atuação? Essa, por exemplo, que foi premiada, né, tivemos a ideia de conscientizar as pessoas da importância de frear para os animais, consequentemente, salvando a vida dos animais, né, indefesos, e a vida das pessoas, do cidadão. Então, a gente fez cartazes, a gente fez adesivos como esse que puxa ali, aí. Põe na câmera ali. Foram mais de 2.000 adesivos desse. Eu vou até fazer mais agora, né? Já estou deixando esse daqui para vocês, para que possam ter como case aí, para implantar nos outros estados. E faixa, a gente vai para os pontos principais da cidade com mais fluxo de carro, como em frente a shopping centers na Zona Sul e na Zona Norte, conscientizando as pessoas, indo até o carro, mostrando a importância de frear para os animais, perguntando com toda a educação se pode colar no carro e pasmem, zero o número de rejeição. Todo mundo, pode colar, eu gosto de animais, pode colar, eu gosto de animais. Essa campanha é muito bacana. Então, acho que foi assim
chegou até vocês e a gente conseguiu ser agraciado com esse prêmio. Então, faixas educativas nos sinais, panfletos de conscientização, depois eu posso mandar para vocês por WhatsApp, e também esses adesivos para que as pessoas fiquem vendo. Quanto mais pessoas visualizarem, maior, com certeza, será aí a questão da educação no trânsito. E, Robson, a gente, né, tem várias formas de se relacionar com a sociedade, de se comunicar com a sociedade. E tudo isso tem mudado muito ao longo do tempo. A gente tem sentido que as redes sociais são um canal importante. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre sua atuação em rede social. Eu acho que foi um pouco da sua base também para conquistar esse espaço lá na Câmara de Vereadores, né? Então, fala um pouquinho aí, como é que você enxerga hoje as redes, que é um grande desafio para todos nós. Excelente pergunta. Hoje a gente não pode fugir da era digital, né? Nós vivemos numa era de tecnologia e a gente tem que se adaptar, usar a tecnologia a nosso favor, não para prejudicar alguém, mas sim para mostrar nosso trabalho, para fazer com que esse trabalho seja referência, para que esse trabalho estimule as pessoas a copiarem realmente o que está dando certo. Então, eu uso muito as ferramentas das mídias sociais, Instagram, Facebook, Twitter, principalmente o Instagram, e a partir do Instagram a gente divulga nossas ações, as nossas bandeiras, o que a gente acredita, a gente consegue aglutinar pessoas que pensam da mesma forma que nós pensamos, e aí a gente consegue segmentar, deixar algo mais sólido e fazer com que reverberar tanto que chegou até aqui ao Observatório Nacional de Trânsito. Então, hoje as mídias sociais é uma ferramenta indispensável, né, para a classe política, não só a classe política, de qualquer profissão. Hoje a gente não pode fugir. Quem fugir das mídias sociais, né, desse avanço tecnológico, claro, usando de uma forma de boa fé, né, usando de uma forma que a gente consiga impactar mais vidas, mais pessoas, é o caminho certo, correto, e que a gente consegue fazer com que reverbere, amplie, chegue não só no nosso município, no nosso estado, como em todo o Brasil. Legal, muito bom. E falando em redes sociais, falando em site, Pedro, será que eu tenho alguma pergunta para o Rodrigo? Eu vou dar a mesma resposta. É que a gente tem uma cobrança no ar que a gente faz, ó, que na verdade não é um procedimento de cobrança, é a cobrança em cima do Rodrigo, que nunca entrega a nossa área de membros do site. Então é uma piada interna. Sim, entendi. Mas eu mandei uma senha e um login para ele ontem, ele não me respondeu ainda. Agora eu procurei o Instagram de vocês, não achei. Qual é o Instagram de vocês do Observatório? ONSV. ONSV oficial. Como é que as pessoas vão saber que é ONSV? Hein? Boa pergunta, um bom desafio aí para o nosso. A partir de agora, vamos divulgar. ONSV. Legal. ONSV. Bom, falando um pouco, não sei se o Robson conhece, um dos programas e projetos aqui do Observatório é o programa Laço Amarelo, que ele caminha exatamente nessa direção de uma conscientização o ano todo, né? Então, todos os meses a gente entrega para as entidades, prefeituras, os materiais, né, de divulgação, enfim, de conscientização, sempre alinhados com o calendário do CONTRAN. É isso, Paulo? Conselho Nacional de Trânsito. E aí, já puxando aqui para as nossas notícias e principais notícias dos últimos dias, agradecer aqui a Prefeitura de Limeira, que renovou agora nessa semana a adesão ao programa Laço Amarelo, e convidá-lo também para conhecer o programa. Na hora. Levar lá para Natal. Né? Natal, preciso tirar dúvida até, agora não me lembro. Vocês precisam conhecer, quem não conhece ainda, a Cidade do Sol, viu? Lá nós temos o mais difícil, que é o potencial natural. Eu costumo dizer que Natal é um diamante que precisa ser lapidado. A gente aprovou o plano diretor de lá agora, né? Isso é um link aí, é uma integração entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade, né? Que aumenta o potencial de investimento, tanto investimento na área de construção, como outros tipos de investimento. E nossa cidade estava engessada, 12 anos a gente não tinha a revisão do plano diretor, agora foi revisado e já aumentou o número de investidores. Então, é o diamante que está sendo lapidado. Nossa orla também fica muito atrás da orla de Fortaleza, de Recife, de João Pessoa. É uma orla maravilhosa, linda. Nós temos o cartão postal, que quem não conhece, passe a conhecer, que é o Morro do Careca.
infelizmente está ameaçado, está aí na iminência de virar falésia, porque a maré está batendo o tempo todo, então a gente está buscando, o executivo está buscando a licença junto ao IDEMA, que é o órgão estadual de meio ambiente, para que haja engorda. Havendo a engorda, vai haver, a gente já está mudando até de assunto, né? Eu já estou vendendo Natal para quem está nos vendo, nos ouvindo. Sacanagem, um dia ensolarado hoje para ficar vendendo Natal para nós aqui. E a melhor época é de dezembro até janeiro, fevereiro. Vocês não podem deixar de ir, não. Vão lá que vão ser muito bem recepcionados. E, consequentemente, com a engorda de Ponta Negra, vai poder infraestruturalizar a orla da nossa cidade, né? Investindo ali com áreas de esporte, cultura, lazer, mobilidade ativa, né? Ciclovias, ciclofaixas, e a tendência é que isso aconteça. Bom, trazendo mais uma notícia aqui dos últimos dias aqui do Observatório, a Prefeitura de Ribeirão Preto recebeu o programa Educa. Quer falar um pouco do programa, Paulo? Legal, o programa Educa é um programa do Observatório para ensino fundamental, onde a gente desenvolve conteúdos para o 1º ao 9º ano. Né, a gente bateu aí 300 mil crianças atendidas já em todo o Brasil, né, nessa, a gente chama de fase piloto, foi esses primeiros 2 anos de programa. E a gente tem avançado. O grande desafio agora é a gente fazer a transposição digital desses, porque são livros físicos ainda que a gente produz, e a gente tem avançado. Né? O Educa ele tem um papel importante na construção do conceito de cidadania das crianças. A gente entende que a gente construindo um bom conceito de cidadania para as crianças, a gente entrega adultos melhores, mais capazes e mais aptos a receber os conhecimentos técnicos, enfim, se comportar melhor no trânsito. Isso então, tudo começa da base, né, na educação. E como é que a gente faz para que esse projeto vá para as escolas municipais de Natal? Olha, estamos fechando uma agenda, eu acho que a secretária vem aqui nos próximos dias, a ideia é a gente fazer uma apresentação dessa parte executiva, mas levar, eu acho que parte do executivo, essa aquisição do material didático. Então, como é que funciona? A partir da aquisição desse material didático, a gente tem uma plataforma de EAD, onde a gente faz aí as boas-vindas dos professores que vão aplicar esse material, faz a capacitação e o acompanhamento. Então, nesses processos, para você ter uma ideia, a gente já tem mais de 5 mil educadores EAD. A capacitação e acompanhamento é EAD, mas a aplicação do material presencial pelos professores da rede, lá com os alunos do ensino fundamental. Então, a ideia é que a gente consiga agora, a partir desse ano, fazer uma expansão desse projeto para mais cidades. Esse projeto já está me dando uma ideia aqui, eu já penso lá na frente, um projeto de lei para que o executivo seja obrigado a fazer parceria e implante nas escolas municipais, na grade curricular, como disciplina extracurricular, né? Porque tem que ter autorização do MEC para ser, caso não seja extracurricular. Então poderia ser começar como disciplina extracurricular. A ideia é que ele foi construído como tema transversal mesmo, então ele é extracurricular, o material ele não é nem didático, ele é paradidático, mas a ideia é justamente essa, né? A gente tem avançado bastante, e o que é legal, dessas 300 mil crianças atendidas nessa primeira fase, a gente tem relatórios de desempenho da estratégia, né? Então, mais do que a aplicação do material, a gente tem resultados monitorados, tem mudança de comportamento, então isso é muito legal. E a partir da criança, a gente consegue expandir isso para os familiares, para toda a comunidade escolar, né, que é composta pelos professores. Então, esses ambientes, essas regiões onde tem essas escolas que recebem o projeto, elas passam a ter o potencial de serem regiões mais seguras, também muito grande. É um projeto muito legal. E legal que já temos aqui um compromisso. E aí já podem marcar a visita Natal, tá vendo? Isso aí. Aí eu viu? Nas viagens. Que isso? Das viagens aí. Sacanagem. Bom, o Paulo tá falando de viagem, como tá a agenda aí, Paulo? Os compromissos, sei que tem, a agenda tá cheia ainda para essa semana, né? Hoje é terça-feira, o dia que a gente está gravando, mas geralmente a gente sobe esse episódio quinta-feira. Então, para você que está ouvindo o episódio agora, quinta-feira, eu não estou aqui, eu estou lá. Mas agora, hoje, terça-feira, eu estou indo para Curitiba, agora na parte da tarde. Cidade modelo, né? A cidade modelo, e Curitiba vai receber a reunião do que a gente chama de CTPNAT, que é a Câmara Temática de Monitoramento do Penatrans, que é o Plano Nacional de Segurança que a gente tem para o país. Então, o observatório, dentre as várias câmaras que a gente participa, a CTPNAT é uma delas. Então, participamos lá representando o observatório, eu e o professor Jorge Thiago Bastos, que é
o conselho, faz parte do conselho, membro do conselho deliberativo do Observatório, fica em Curitiba, então já vou lá fazer essa visita também ao professor Tiago. E ali a gente tem 2 missões agora na reunião desses 2 próximos dias. Primeiro é atualizar o monitoramento do Penatrans. Então, o que é o Penatrans? O Penatrans é um plano que foi definido em lei, a partir de uma lei federal, em que cada um, né, e quando eu falo cada um, praticamente todo mundo mesmo. Você tem ali todas as esferas de governo, tem entidades, tem empresas, enfim, tem um monte de gente que tem competência e responsabilidade dentro desse plano. Então, a nossa missão é monitorar esse plano, para saber se as ações estão sendo executadas. Então, essa é uma missão, a gente fazer uma atualização do que está acontecendo no Brasil com base em todos os pilares, são 6 pilares que estruturam esse plano. E a outra missão é que a gente está preparando agora para os dias 25, 26 e 27 de outubro, é isso? Talvez. Não sei. E pegando esse gancho, já pensando lá na frente também, que meu TDAH não deixa, já vou pensando lá na frente, eu tenho um amigo que foi quem me estimulou, quem me incentivou, né, quem me encorajou a entrar na causa animal, que é o delegado Bruno Lima, é o deputado federal, um dos deputados federais mais bem votados aqui pelo Estado de São Paulo, e hoje ele é secretário de Tecnologia e Inovação do município de São Paulo. Então, é algo que pode ser linkado também para trazer aí uma melhoria no trânsito, tanto para o cidadão como para os animais, que ele também tem essa bandeira. Então, mandar um abraço aí para Bruno Lima, mandar um abraço para Guto e para Daliana também, a nossa secretária lá de Natal. Guto, que faz parte aqui do Observatório também, que me deu toda a assistência, encorajou a estar aqui. Então, são pessoas que têm que ser lembradas. Não, muito legal, e assim, São Paulo tem uma participação muito interessante, principalmente na área de tecnologia. A gente está falando de basicamente 1/3 de tudo, né? 1/3 de frota, 1/3 de população. Então a atuação do Estado de São Paulo é muito importante dentro de todo esse processo do Brasil. E aí no dia 25, 26 e 27 de outubro, a gente vai para um seminário internacional. É internacional, mas infelizmente é no Brasil, né? Porque a gente não vai fazer uma viagem internacional, vai ser lá em Brasília, no auditório do DENIT. E a gente lá, é um seminário organizado pela Câmara Temática de Monitoramento do Penatrans. Então o observatório... Vai ser quando? Próximo mês? Vai ser em outubro, 25, 26 e 27 de outubro. Já leva banho de cacau e também umidificador, porque eu já fui 5 vezes esse ano e é o seco, clima lá é né? muito seco. É seco. Mas é isso, então estaremos aí cumprindo essa missão em Curitiba aí nos próximos... Tá frio lá, Pedro? Você que é Curitiba? Nossa. Prepare-se. Eu sou do Nordeste, calor, cidade do sol, desci hoje, estava fazendo 13 graus, eu vim tremendo e saí em fumaça da boca. Agora já tá melhor. Você chegou a ver hoje? Não? Hoje não, mas semana passada que eu tava lá, acordei um dia, tava 5 graus. 5 graus, que legal, hein? 5 com sensação de 2. Por aí. Aquele ventinho, né? Teremos a nossa dica e curiosidade da semana ou não? Eu pensei numa dica, só que não foi focada para causa animal, mas eu acho que serve também. Minha dica da semana vai para os pedestres. Além de atravessar na faixa, caso tenha semáforo para pedestre, sempre esperar a sua vez ali no ficar verde e tal. E também usar, lá em Curitiba a gente chama de botoeira, para acionar o semáforo. Quem é de São José dos Campos conhece a Avenida Andrômeda, então é um lugar que eu sempre estou trafegando. E lá é uma avenida bem movimentada, com muitos carros, muitas faixas nas pistas, e muitas vezes os pedestres eles não têm paciência de esperar o semáforo. Então, minha dica é esperem, vale a pena esperar 30 segundos, 40. E eu acho que serve também para quem tiver com o seu pet, então mais uma segurança para o seu animal também, para poder atravessar junto no semáforo. O Paulo, você percebeu que em breve o Pedro acho que vai se lançar vereador da região sul de São José, lá, né? É o fiscal do satélite agora. Eu posso deixar 2 frases aqui também? Claro. Primeiro eu freio para os animais, muito importante, né, galera? E também eu tenho um conhecido, um amigo, o pai dele, o pai principalmente de Alain Moedo, ele faleceu vítima de trânsito em Natal, e eles criaram uma campanha em Natal, depois vocês pesquisem, bem bacana, o nome do pai dele é Marcelo Amoedo. Não beba, não corra, não mate, não morra. Não beba, não corra, não mate, não morra. Então foi um jovem que tinha acabado de passar no vestibular de Direito, saiu para comemorar com os amigos, infelizmente estavam bebendo e aconteceu esse desastre, né? E aí ele começou a fazer essa campanha em Natal, que reverberou no Rio Grande do Norte. Eles faziam essa faixa também no Carnatal, que é uma micareta fora de época lá em Natal, e começou a sensibilizar as pessoas com essa frase: não beba,
não corra, não mate, não morra. Vai estar gravado depois, se vocês quiserem pesquisar, é muito importante. Legal, show de bola. Deixa eu aproveitar o assunto aqui e falar uma curiosidade. A gente tem as questões ambientais que envolvem a construção das rodovias, e uma das coisas que se busca preservar quando a gente fala de meio ambiente é justamente a vida animal, a vida principalmente dos animais silvestres, essas rodovias que cruzam em áreas não desbravadas ainda. Então é uma exigência ambiental nos projetos de rodovia a construção de túneis de passagem para que você consiga ligar, né, ou manter essa interligação aí, os animais não atravessem. Corredores dos animais, né? E falando em túnel, o maior túnel do mundo que a gente tem notícias, se não me engano, ainda é o Eurotúnel, que é um túnel ferroviário, tem quase 60 quilômetros de extensão, mas eu estou falando de túnel para trazer a curiosidade aqui para a nossa região, porque o maior túnel do Brasil, ele tem cerca de 6 quilômetros, e ele fica aqui na rodovia dos Tamoios, aqui do nosso ladinho. O Pedro você subiu ou desceu pelo Tamoio? Eu só desci, acabei não pegou o túnel. O túnel é para quem sobe. A gente tem aqui, próximo aqui de São José, cerca de 80 quilômetros, o litoral norte do estado de São Paulo. Bom, e falando em túnel, tivemos um probleminha técnico aqui que vai ficar só no bastidor aqui, a gente não vai contar para ninguém, mas falando em túnel, a gente tem aqui na região do Vale do Paraíba o maior túnel do Brasil, que fica ali na rodovia dos Tamoios. É uma rodovia que liga aqui São José dos Campos ao litoral norte do estado de São Paulo. Sempre foi uma via de pista simples, tinha problemas de segurança e tal, e agora ela foi recentemente duplicada, né? Então hoje a gente tem uma rodovia num padrão interessante, até porque a gente tem todo um escoamento, né? São José fica aqui fica na Dutra, eixo Rio-São Paulo, tem uma conexão muito forte com a região de Campinas pela rodovia Dom Pedro, e chega no Porto de São Sebastião, que é um dos portos mais relevantes aqui do Brasil. Então a gente tem todo um corredor logístico que estava dependendo de uma rodovia que era não duplicada. Isso que prejudicava até a economia, né? O escoamento dos produtos, do mercado em si, né? Então hoje a gente tem, por conta dessa obra, o maior túnel do Brasil, fica aqui na nossa região, cerca de 6 quilômetros. Eu decorei, tá vendo? Depois de ter que repetir tantas vezes, por conta de algum problema técnico, né, Rodrigo? Os probleminhas sempre acontecem, né? Probleminha sempre dá, né? É normal, a gente resolve. Bom, então, gostaria de agradecer mais uma vez aqui a presença do vereador e deixar para as considerações finais. Eu quem agradeço, né? Agradeço você, Rodrigo, tá vendo? Agradeço Pedro e Rodrigo, os apóstolos. Paulo, Pedro e Rodrigo. Muito obrigado, eu fico muito lisonjeado de levar esse prêmio aqui para Natal, para Rio Grande do Norte, e o Freio para os Animais na categoria Sociedade Civil Organizada, né? Que as pessoas continuem freando para os animais, consequentemente freando para as vidas deles mesmos, né? E convidar vocês novamente a irem a Natal para que a gente possa estar levando mais projetos, para que a gente possa estar integrando mais ideias para que a gente possa contribuir pela sociedade, pela mobilidade urbana e pela segurança das pessoas. Então, muito obrigado a cada um de vocês, estou à disposição e estamos juntos, vamos para cima. Valeu, obrigado aí pela presença. Muito obrigado. Freio para os animais. Valeu. Bom, gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos nossos mantenedores, a Abraciclo, Anfávia, CNT, CS Senat, ITL, a GoPlus, a Gringo, iFood, Ipiranga, Mobilidade Estadão, Raizen, Uber, Veloy e Vibra, aos mais de 450 observadores certificados, a todas as empresas, prefeituras e entidades do Laço Amarelo, as que aderiram ao Educa e a todas as instituições que mantêm cooperação técnica aqui com o Observatório. Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Valeu, pessoal, até a próxima. Até o próximo.